Hello guys, I'm Mariângela, welcome to my YouTube channel. E hoje nós vamos falar sobre como fazer qualquer tipo de pergunta no presente, no passado e no futuro em inglês. Let's go, this is New English. Então, gente, antes da gente começar, é importante saber que em inglês existem dois tipos principais de perguntas: Double eight questions e yes/no questions. As yes/no questions, como o próprio nome já sugere, né? São aquelas perguntas que podem ser respondidas somente com sim ou não. Yes or no. Por isso que elas são chamadas de yes/no questions. Já as W8 questions são aquelas perguntas que iniciam com uma dessas palavras: what, where, when, who, whose, whom, ok? Porque essas palavras aqui, quando elas estão em uma pergunta, a resposta para a pergunta tem que ser uma informação específica. Então, se a pergunta começa com where, a resposta tem que ser um lugar, um local. Who, a resposta tem que ser alguém, uma pessoa, ok? For example, when do you have science class? When do you have science class? Quando você tem aula de ciências, então não tem como você só responder yes or no. Você tem que responder com o dia ou o horário que você tem aula de ciências. Who is your Portuguese teacher? Who is your Portuguese teacher? Não tem como você responder yes or no. Você tem que responder com o nome da sua professora ou professor de português, ok? Então tem essas duas diferenças principais, ok? Outra coisa importante, que tem dois elementos que a gente observa para saber em qual tempo verbal está a pergunta em inglês. Primeiro é o auxiliar, que vem no início da frase, e depois a time expression, ok? Eu vou te explicar os dois nesse vídeo. Vamos começar pelos auxiliares. Let's go! Perguntas no presente. Nós podemos utilizar o simple present, que é o presente simples. O simple present é utilizado para falar da nossa rotina, dos hábitos que nós temos no dia a dia. E perguntas no simple present podem iniciar com dois auxiliares diferentes, o do e o does. Quando que utiliza um e quando que utiliza outro? O does, quando o sujeito da frase for he, she ou it. Lembrando que nem sempre na pergunta vai vir o pronome. Muitas das vezes vai vir o próprio nome da pessoa. Então, for example, she, ela. Poderia vir Laura, Beatriz, Bianca, Silvia, Luana, whatever. He, ele. Poderia vir Bruno, Matheus, Carlos, etc. Ok? Então, uma pergunta utilizando does seria does mais o sujeito da frase mais o verbo principal mais um complemento. Então, for example, does Carlos work here? Does Carlos work here? O Carlos trabalha aqui. Does she study English? Does she study English? Ela estuda inglês, ok? E o auxiliar do nós usamos quando o sujeito da frase for todos os outros, né, que restaram, sem ser he, she, it, que são I, you, we, they. I, you, we, they. For example, do you live here? Do you live here? Você mora aqui? Do Laura and Bianca play soccer? Do Laura and Bianca play soccer? Então, Laura and Bianca, elas, they. Então, por isso, foi empregado aí o auxiliar do, ok? Perguntas no passado, simple past, utilizando o simple past. Esse tempo verbal, gente, é utilizado para falar de ações que ocorreram em um determinado momento no passado. O que significa isso, em um determinado momento no passado? Que quando você usa o simple past para falar do passado, você tem que especificar quando que a ação ocorreu. Se foi semana passada, last week, se foi ontem, yesterday, então você precisa dizer quando a ação ocorreu,
ok? O simple past é muito simples nessa parte de perguntas, principalmente. Por quê? Ao contrário do simple present, que nós temos aí dois auxiliares, do ou does, no simple past tem apenas um, que é o did. Did. Então, independente do sujeito, para fazer perguntas no passado, com o simple past, você vai colocar o did no início da frase, somente. Então, lembra daquela pergunta que eu fiz? Does Carlos study English? I guess. It was the question. Whatever. Então, acho que essa foi a pergunta. Does Carlos study English? Como o auxiliar da pergunta era o does, eu sabia que a pergunta estava no presente. Se eu quisesse colocar essa mesma pergunta no passado, ao invés de perguntar o Carlos estuda inglês, o Carlos estudou inglês, era só eu trocar o auxiliar does por did. Did Carlos study English? Carlos estudou inglês? Aí eu teria que falar quando, né? Did Carlos study English last week? Carlos estudou inglês semana passada, ok? Se eu quiser perguntar, você foi na casa da Maria ontem? Did you go to Maria's house yesterday? Então, é muito fácil. Toda vez que você quiser fazer uma pergunta no passado, é só colocar o did no início da pergunta. Fechou? Ou, for example, did he go to school? Se ao invés do did eu tivesse o does, aí a pergunta sairia do passado e iria para o presente. Ok? Então, do e does, auxiliar do presente, e did no passado. Ok? Agora, como fazer perguntas no futuro em inglês, já pensando lá no futuro. Então, gente, o futuro nós temos duas maneiras de falar sobre o futuro em inglês, que é o futuro com going to e o futuro com will. Vamos começar pelo going to. Quando que a gente usa o going to para falar sobre o futuro? Quando já é um futuro mais próximo e quando a gente tem mais certeza de que aquilo realmente vai acontecer. Já tem coisas, já é uma coisa mais planejada e mais previsível, mais próxima. E a gente usa o going to. Então, como fazer perguntas no futuro usando o going to? Primeiro, o verb to be, am, is ou are. Depois, going to. Depois, o verbo principal. E por último, o complemento. Então, é essa ordem para montar uma pergunta com o going to. No caso do verbo to be, você tem que saber a conjugação correta do verbo to be, mas aqui eu vou te mostrar. Então, olha só, se o sujeito da frase for I, você vai usar am. Se for he, she, it, você vai usar is. Se for you, we, they, você vai usar are, ok? Are you going to the movies tonight? Você vai ao cinema hoje à noite? Is Camila going to the barbecue tomorrow? A Camila vai ao churrasco amanhã? Perceba que é um futuro mais próximo ali de você, ok? Agora, o futuro com will é mais fácil, porque assim como acontece no simple past, o auxiliar para fazer perguntas no futuro com will é will, independente do sujeito. Então, will Maria travel next year? A Maria vai viajar ano que vem? Will they buy a new house? Eles vão comprar uma casa nova? Então, o auxiliar do futuro é will, independente do sujeito da frase. Então, comparando aqui do lado, 3 perguntas: presente, no passado e no futuro. Olha só. Will they buy a new house? Eles vão comprar uma casa nova? Will they buy a new house? Como que eu sei que essa frase está no futuro? Porque o auxiliar da pergunta é will. Did they buy a new house? Did they buy a new house? Como que eu sei que essa pergunta está no passado? Porque o auxiliar da pergunta é o did. Did. Do they buy new houses? Eles compram casas novas? Como que eu sei que essa pergunta está no presente? Porque o auxiliar da pergunta é do. Então, o grande segredo para você fazer qualquer pergunta em qualquer tempo verbal no inglês, presente, passado, futuro, é você saber os auxiliares utilizados em cada um desses tempos verbais.
ok? Além disso, nós temos as time expressions, que também caracterizam o tempo verbal da pergunta. Como eu mencionei para vocês no início do vídeo, é o auxiliar e as time expressions. O que são time expressions? São as expressões de tempo. Então, as time expressions do passado podem ser last year, last week, yesterday, a few hours ago. Do presente, on Mondays, at 1 p.m., for example, every day. Futuro, next year, next week, tomorrow, ok? Então, esses dois elementos, auxiliar e as time expressions, são os elementos que a gente vê e a gente utiliza para colocar uma pergunta em determinado tempo verbal, ok? Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido. Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like se você gostou e até a próxima. Bye!